Olá, queridos amigos, queridos irmãos, que estão nos acompanhando nos estudos de André Luiz, no canal Espiritismo na Prática. Nós estamos estudando esse livro muito interessante de André Luiz, que é o primeiro livro da série, que é O Nosso Lar. E hoje nós vamos estudar o capítulo número 23, que é intitulado Saber Ouvir. Antes, desejando que a paz do Divino Mestre possa permanecer conosco em nossos corações, em nossos lares, hoje e sempre. Pois bem, recordando para vocês o seguinte: no capítulo anterior, André Luiz, hospedado carinhosamente no lar de Lísias, dialogava com Dona Laura, mãe de Lísias, e uma série de coisas interessantes que eles estavam falando, inclusive a respeito do bônus hora, porque, na verdade, o bônus hora é a moeda que corre em nosso lar. Curiosamente, a gente chama de moeda, mas, na verdade, é um sistema extremamente prático e inteligente em que se regula a produção do indivíduo, o trabalho do indivíduo, e a hora dele é valorizada. Então, quantas horas de trabalho, né, um habitante de nosso lar dá para a colônia? Essas horas de trabalho são, evidentemente, computadas e elas são, o indivíduo fica com aquele crédito do número de bônus horas trabalhadas. E com esses bônus horas, ele pode adquirir valores e vantagens em nosso lar, até o direito de ter uma casinha, um lar para ele morar, né? Enfim, é o que ele vale em nosso lar, é o que ele trabalha. Claro que alguns que não podem trabalhar por vários motivos são atendidos, são amparados com todo carinho, mas aqueles que podem trabalhar devem trabalhar para ajudar a colônia. E, na verdade, com o trabalho, todos eles estão aprendendo alguma coisa, estão adquirindo valores espirituais também com esse trabalho, que, de modo geral, são trabalhos visando, né, o atendimento fraternal a todas as pessoas da colônia. Enfim, estavam eles nesse diálogo agradável, quando então Lísias volta. Eles tinham saído, né, com os amigos para irem a um lugar que me parece que é um parque, que é chamado Parque da Música, e eles voltaram alegres, conversando, e aí Lísias falou com o André Luiz, muito satisfeito: olá, você ainda não se recolheu? Porque, na verdade, aquele carinho todo de Dona Laura com eles, estavam conversando até mais tarde, quando eles chegaram. Enquanto os jovens se despediam, convidava-me solícito. Lísias convidou André Luiz para sair um pouco, para ver a noite linda como estava lá fora. Venha até o jardim, né? Porque você ainda não viu o luar destes sítios. A dona da casa entrava em conversação com as filhas, enquanto, acompanhando Lises, fui aos canteiros em flor. Um jardinzinho muito bonito, muito bem cuidado, em volta da casa de Lises. O espetáculo apresentava-se soberbo. Habituado à reclusão hospitalar entre grandes árvores, ainda não conhecia o quadro maravilhoso, e a noite clara se apresentava ali, nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio, que é onde residia a família de Lísias. Glicínias de prodigiosa beleza enfeitavam a paisagem. Lírios de neve, matizados de ligeiro azul ao fundo do cálice, pareciam taças de caricioso aroma. Respirei a longos hálstos, sentindo que ondas de energia nova me penetravam o ser. Ao longe, visualizávamos as torres da governadoria, que mostravam belos efeitos de luz. E, deslumbrado, não conseguia emitir impressões. Esforçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia a alma, falei comovidamente: nunca presenciei tamanha paz. Que noite! Interessante fazer uns comentários, porque ele foi chamado pelo Lísias para ver a beleza da Lua. É importante nós colocarmos que a colônia de nosso lar está relativamente próxima ao planeta, é uma colônia de transição entre o umbral e os planos mais elevados. E ela fica certamente alguns quilômetros acima da crosta terrestre. Então, ela está relativamente próxima. E ela está imersa nos fluidos espirituais do planeta,
na proximidade, portanto, ela gira junto com o planeta. Então, quando a colônia está interligada, digamos, magneticamente com o planeta, ela gira. Então, lá você tem dia e noite, como temos dia e noite aqui. Por quê? Porque, por estar ela nas proximidades, ela vai girar obedecendo o movimento de rotação do planeta Terra. E é nesse giro que vocês terão lá os dias e as noites, como nós temos aqui. As visões, né, que nós temos à noite maravilhosas, das estrelas, né, do universo, da Lua. Certamente, o clima espiritual em nosso lar traz aquela sensação agradabilíssima de paz que André Luiz estava comentando aqui. Nunca presenciei tamanha paz. Que noite, dizer. Então, nós imaginamos assim, que pelas vibrações boas emitidas pelos residentes de nosso lar, cria-se uma psicosfera espiritual própria, né, da colônia nosso lar, que traz essa alegria de convivência, esse espírito de fraternidade, essa sensação de bem-estar que as pessoas que lá residem sentem. Mas lembrando que ela está interligada gravitacionalmente, magneticamente ao planeta Terra, então gira junto com a Terra, portanto, teremos lá os dias e as noites, tal qual nós temos aqui. E aí o Lígias fala com o André Luiz uma coisa muito interessante, que vale para todos nós meditarmos na importância disso. Ele diz aqui: há um compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Desta forma, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascerem as vibrações de paz que observamos. Olha que comentário de valor extraordinário para todos nós. Imaginem na Terra, quando nós chegarmos na condição de emitirmos sempre pensamentos benignos, benéficos, fraternais, não falarmos nada de ruim, nada de mal. Nós vamos emitir pensamentos favoráveis ao bem. Isso é que esse entendimento entre todos os habitantes da colônia, exceto aquela pequena minoria que está em tratamento, que não está em boas condições mentais ainda, essa é uma pequena minoria que está lá no Ministério da Regeneração, ou no Parque Hospitalar, né, onde André Luiz está já terminando seu tratamento lá, mas o fato é que todos aqueles que não estejam em tratamento, seja a grande maioria, são os habitantes equilibrados de nosso lar, que Lísias fala, o entendimento entre eles é de que não se emitam pensamentos contrários ao bem. Então, vamos pensar positivamente, fraternalmente. Estamos ali desejando o melhor para todos, estamos ali desejando fazer o nosso trabalho da melhor forma, com carinho, né, com dedicação e com espírito de real fraternidade entre as criaturas. Isso emite uma radiação mental de nível mais elevado que cria esse clima de paz que o Lígias está comentando ali. Muito interessante isso, ou seja, não emitir pensamentos contrários ao bem. Isso é uma espécie de um mandamento na colônia. Após enlevar-me na contemplação do quadro prodigioso, como se estivesse bebendo a luz e a calma da noite, voltamos ao interior, onde Lígias se aproximou de um pequeno aparelho postado na sala, à maneira dos receptores de rádio, receptores radiofônicos, aqueles nossos rádios antigos, né, que nós tínhamos em casa, para sintonizarmos as diversas rádios, as músicas, a programação das mais variadas rádios, estações de rádio. Né? Esse tem um aparelho semelhante lá. E o André Luiz, então, ficou curioso e perguntou: o que vamos ouvir no rádio? Ouviremos mensagens da Terra? Vindo ao encontro das minhas interrogações íntimas, o amigo esclareceu: não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis do que aquelas da esfera na crosta. Então, André Luiz, curioso, né? Pergunta se vão ouvir algumas estações radiofônicas da Terra, vozes do planeta, mas Lígias falou que não, que as forças vibratórias que são usadas nas transmissões dos rádios naquela região,
né? Elas são mais sutis do que aquelas que estão na Terra. Portanto, não há sintonia nessas vibrações. Mas aí André Luiz pergunta, é curioso, não ouviremos vozes do planeta, transmissões? Não, não, desculpa. Ele perguntou se não ouviríamos vozes da Terra. O Luiz disse que não, porque a transmissão, né, a energia de transmissão, né, as ondas eletromagnéticas de transmissão são mais sutis do que na Terra. Aí Lísias continua explicando. Nós não vamos ouvir por causa dessa situação. E André Luiz, então, volta a interrogar. Mas não há recurso, perguntei, para recolhermos as emissões radiofônicas terrestres? Aí Lísias responde, sem dúvida, que nós temos elementos para fazê-lo em todos os ministérios, porque quando há interesse, autoridades dos diversos ministérios podem ouvir determinadas notícias da Terra, mas eles vão ouvir com o critério deles e com a seleção deles. Não há liberação generalizada para os habitantes do nosso lar para ouvirmos ali, para que se possa ouvir ali notícias do planeta diretamente. A programação do serviço, continua Lísias explicando, a programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior, os ensinamentos elevados, vivem agora para nós outros muito acima de qualquer cogitação terrestre, que é as emissões radiofônicas que os habitantes do nosso lar têm acesso exatamente sobre os ensinos elevados, sobre as informações da espiritualidade superior. Né? Isso está acima de qualquer cogitação terrestre. E aí vai continuar o diálogo interessante. A observação era justa, mas aí André Luiz diz que, habituado ao apego doméstico, ele perguntou de novo, mas será tanto assim? E os parentes que ficaram à distância, nossos pais, nossos filhos? Então, o Lísias fala, eu já esperava esta pergunta. Nos círculos terrestres, nós somos levados, muitas vezes, a viciar as situações. A hipertrofia do sentimento é um mal comum de quase todos nós. Somos, por lá, velhos prisioneiros da condição exclusivista, continua Lísias esclarecendo sobre a posição psicológica dos encarnados do planeta em geral. Em família, isolamos-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos o resto das obrigações. Quer dizer, isolam na parentela consanguínea, digamos assim, né? Pensando somente ali, praticamente uns nos outros, na proximidade. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios da fraternidade. Ensinamos-los a todo mundo, mas, em geral, quando é chegado o momento do testemunho, nós somos solidários apenas com os nossos e esquecemos os demais que necessitam. Ele está falando isso na generalidade, né? Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta outra face. É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. No início da colônia, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Do Ministério da Regeneração ao da Elevação, vivia-se numa constante guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Mas, precisamente há 2 séculos, olha só, há 2 séculos, um dos generosos ministros da União Divina compelia a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador era, talvez, demasiadamente tolerante. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. E, de quando em quando, as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosa. Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades de nosso lar, eram ali verdadeiras calamidades públicas. Segundo o nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral que propriamente uma zona de refazimento e instrução.
Amparado, então, pela união divina, que é o ministério mais elevado de nosso lar, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta, mas o ministro luta no sentido assim, né, de pessoas que não concordaram, né, nós queremos continuar sabendo de todas as notícias da Terra, mas aí o governador proibiu esse intercâmbio. O ministro generoso, que incrementou a medida, valeu-se do ensinamento de Jesus, que manda os mortos enterrarem seus mortos, e a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Olha, interessante, os mortos enterrarem seus mortos. Então, esse, é claro que é um ensinamento simbólico de Jesus, que tem um valor moral profundo, é claro que as criaturas enterrar, deixa que os mortos enterrem seus mortos, é que nós temos que nos afastar, né, das ideias negativas, né, das discussões, dos problemas que carregamos, dos desentendimentos, deixar que isso fique por conta de outros que ainda estão lá, mas nós não podemos carregar isso no coração. Então, nós deixamos aos mortos o direito de enterrar seus mortos, porque somos ainda encarnados, que estão em discussões, em brigas, em desentendimentos, emitindo pensamentos negativos, eles vão resolver seus problemas dentro, né, da ação, do círculo de atividade em que eles se encontram. Mas nós já estamos encarnados, tentando melhorar, como é que vamos ficar permanentemente ligados às más notícias da Terra? Certamente, quando ele fala aqui, nosso lar teve um período no passado que todas as pessoas tinham acesso às informações da Terra. Claro que em épocas mais antigas não havia aparelho radiofônico na Terra, mas em nosso lar, mesmo no passado distante, deveria haver algum tipo de tecnologia que permitisse esse acesso às informações da Terra, tecnologia essa própria do mundo espiritual. Nós aqui não temos como saber detalhes desse assunto. Mas eles tinham acesso às informações do mundo, do mundo dos encarnados, né, da Terra, da Cruz, mesmo tempos, 200 anos, de 200 anos para trás, eles tinham isso. E aí acontecia muita dificuldade, porque imaginem quantas. Todas as vezes que nós vamos ouvir alguma notícia, veja hoje, né? Nós estamos falando aí 80 anos depois do lançamento de Nosso Lar aqui, mas nós temos até hoje muitas notícias negativas, muitas notícias tristes, muito sofrimento, muita miséria, muita guerra, muita dor, crimes, né, situações de tráfico de drogas, coisas graves que vão acontecendo no planeta, e nós estamos tendo essas notícias diariamente aí nos nossos lares, que a maioria esmagadora das notícias que nos chegam pela mídia convencional no planeta são notícias negativas, são notícias que informam situações graves, situações tristes, situações traumáticas. Imaginem vocês, né? Há tempos atrás, quando os familiares estavam muito ligados ainda às situações da crosta, estavam ouvindo situações tristes a respeito dos seus familiares que lá ficaram, da cidade onde eles moraram, dos países de onde eles vieram, porque vinham notícias muito negativas, notícias de guerra, de calamidade, de destruição, enfim, coisas que não trariam, não construiriam absolutamente nada de benefício para as pessoas que estavam ouvindo. Então, um dos ministros da União Divina, que é o ministério mais elevado, entendeu com o governador: olha, vamos suspender essa situação, porque está trazendo uma situação de calamidade para a colônia. As pessoas ficam com um pensamento ligado a ideias negativas da Terra e acabam criando em nosso lar uma situação tão difícil de relacionamento que é quase como se eles tivessem, feito a comparação aqui, eles fossem um departamento do umbral tamanho dos problemas que estavam existindo na colônia, porque as pessoas ficavam extremamente ligadas às notícias ruins que estavam vindo do planeta. Então, isso foi certamente proibido e adequadamente, né, proibido no momento certo, porque as pessoas têm que pensar no seu próprio progresso espiritual, na sua evolução, e jamais ficarem preocupadas em continuar sabendo dos problemas graves que estão acontecendo. É claro que nos ministérios, autoridades podem ter esse acesso, porque elas não vão se perturbar, né, espiritualmente, não vão se perturbar emocionalmente com notícias negativas que vierem, claro, porque elas têm equilíbrio para isso, mas é preciso saber para que providências poderão tomar para ajudar aqui ou ali ou acolá, né? Mas, na generalidade, não é bom. Né? Por isso que agora, essa ideia de todo mundo pensar
no bem, né, em situações agradáveis, fraternais, bons relacionamentos, trabalho feito com responsabilidade, com desejo de acertar, com envolvimento fraternal entre as criaturas, é o melhor caminho para a evolução espiritual. Volta, André Luiz, lembrar mais uma vez, não seria interessante colher notícia dos nossos amados em trânsito? Não, isso não daria mais tranquilidade à alma? Essa pergunta de André Luiz é direcionada, se não que ele não está pensando em ouvir notícias generalizadas do planeta, não. Mas ele está pensando em ver se tem alguma notícia dos seres queridos, dos entes queridos que lá ficaram. Ao que Lísias disse o seguinte, olha, isso é uma situação delicada. Observe-se a si mesmo a fim de ver se valeria a pena. Então, o Lísias cria uma exemplificação. Claro que o que o Lísias está falando está criando uma situação, não é? Ele está falando a verdade. Mas está imaginando situações que, se acontecesse com o André Luiz, como que ele reagiria. Por exemplo, observe a si mesmo a fim de ver se valeria a pena. Você está preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo de acordo com os preceitos divinos, sabendo que um filho do seu coração está caluniado ou caluniando? Se alguém o informasse agora que um dos seus irmãos foi hoje encarcerado como criminoso, teria você bastante força para conservar-se tranquilo? É o que o Lísias está dando interessante colocação. Não está dizendo que isso aconteceu com a família André Luiz, não, mas é um exemplo. Imagine se você está no mundo espiritual e está se esforçando para melhorar e você começa a receber as piores notícias possíveis que foram relacionadas com acontecimentos graves entre seus entes queridos, né? Que alguém foi assassinado, que alguém foi preso, que alguém cometeu um crime, que alguém está envolvido em situações de corrupção, enfim, situações ruins que podem acontecer em qualquer família, separações traumáticas entre os casais. Meu filho, né, brigou lá com a esposa dele, separou, as crianças estão sofrendo. Quer dizer, imagine situações dessa natureza, você está lá em nosso lar, se esforçando para melhorar, né, procurando trabalhar, aprender, dar de si o melhor, e você recebendo notícias negativas, isso não constrói nada. Claro que não estamos abandonando os entes queridos, não, mas nós vamos pedir por eles em oração, e quando tivermos devido merecimento, imagine nós, né, do outro lado, merecimento e autorização, né, daqueles que conhecem realmente, das autoridades superiores do nosso lar, agora você está em condições de ir visitar seus familiares. É o momento propício, porque eles sabem que aquele momento só vai ajudar a nos beneficiar. E que essa visita seja para que nós possamos nos esforçar para ajudar a melhorar os nossos irmãos que ficaram encarnados. E não para ir lá por curiosidade, né, para saber o que está acontecendo, sem a devida condição de ajudá-los. Isso aqui é importante. Né? Então, André ali sorriu assim, meio desapontado, né, com esse exemplo do Lísias. Né? É claro que a pessoa não vai estar equilibrada para ouvir essas notícias. Ao se desequilibrar, ele vai perturbar o trabalho dele, a relação dele com os entes que estão em nosso lar, né, junto com ele. Não devemos procurar notícias dos planos inferiores, diz Lísias, senão para levar auxílios justos. Convenhamos, porém, que a criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando o desequilíbrio do sentimento e raciocínio. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: pode-se conhecer o que está acontecendo? Sim, porém, com o objetivo de levar o amparo, o auxílio, o atendimento fraternal às criaturas que estão em situação de sofrimento na Terra. Então, para esse fim, sim. Mas ninguém vai conseguir auxiliar com justiça, né, se estiver com desequilíbrio do sentimento e do raciocínio. Quando não estiver em condições de ouvir e saber determinadas coisas que estão acontecendo. Por isso que é importante, somente para efeito de auxiliar, de ajudar e amparar, é que se pode tomar conhecimento do que vem acontecendo na Terra. Se não for assim, é melhor não saber, porque senão vai se desequilibrar. Né? Então, por isso é indispensável a preparação conveniente antes de novos contatos com os parentes terrenos. Isso é importante, essa frase. A preparação conveniente é uma preparação psicológica. A pessoa está em condição de equilíbrio, de participar de uma situação de sofrimento
e não se perturbar, pelo contrário, de ajudar. Né? Então, isso é preparação importante antes de estar em contato com os parentes encarnados. Se eles oferecessem campo adequado ao amor espiritual, ó, se os parentes encarnados oferecessem condições adequadas ao amor espiritual, ao campo, né, do amor espiritual, o intercâmbio seria desejável, claro. Mas a esmagadora porcentagem de encarnados não alcançou ainda nem mesmo o domínio de si próprio e vive às tontas nos altos e baixos das flutuações de ordem material. Precisamos, embora as dificuldades sentimentais, precisamos evitar a queda nos círculos vibratórios inferiores. Ou seja, se não estamos em condição de conhecer certos fatos, se não estamos preparados para ajudar convenientemente, então é melhor não entrarmos em contato, porque senão vamos nos desequilibrar e vamos perturbar a nossa própria tentativa de recuperação na que estamos nos esforçando lá na colônia. Contudo, evidenciando a minha teimosia caprichosa, perguntei, mas, Lígia, você tem um amigo encarnado, com o seu pai, por exemplo, você não gostaria de comunicar-se com ele? Ao que Lígia responde sabiamente. Sem dúvida, respondeu bondosamente. Quando merecemos esta alegria, visitamo-lo em sua nova forma. Porque o pai do Lígia tinha reencarnado há relativamente pouco tempo, era uma criança ainda, né? Nos primeiros anos de vida, estava encarnado. Então, estava aguardando que Dona Laura iria reencarnar, que quando, né, na idade oportuna, eles iriam encontrar-se para efetivar a nova união entre eles e receber os filhos novamente no futuro. Então, ele diz assim, quando merecemos essa alegria, visitamo-lo em sua nova forma, verificando-se o mesmo quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio entre ele e nós. Quer dizer, por uma questão de merecimento, é possível a visita ocasional tanto do pessoal que está em nosso lar, o desencarnado, chegar à crosta e visitar o ente querido, quanto o ente querido, durante o sono físico, poder entrar também em contato com os amigos, os entes queridos que estão lá na colônia. Isso é uma possibilidade desde que haja merecimento, desde que haja um clima de respeito, de disciplina e de submissão à autoridade daqueles que são os governantes, que são os espíritos que cuidam dos destinos da colônia de nosso lar. Tá? Então, é que ele colocou aqui, ó, não devemos esquecer, entretanto, que nós somos criaturas falíveis. Necessitamos, pois, recorrer aos órgãos competentes que determinem a oportunidade ou o merecimento exigidos. É a questão do respeito, da disciplina e da submissão à autoridade superior. Para esse fim, temos o Ministério da Comunicação. Acresce notar que da esfera superior é possível descer à inferior com mais facilidade. Existem, contudo, certas leis que mandam compreender devidamente os que se encontram nas zonas mais baixas. E é tão importante saber falar como saber ouvir. Olha que frase sábia, né? É importante, tão importante saber falar como saber ouvir. E nosso lar vivia em perturbações porque, não sabendo ouvir, não poderia auxiliar com êxito, e a colônia transformava-se frequentemente em campos de confusão. Então, importante esse conselho final do Lucas, que não é dizer que não possa visitar em situações de merecimentos, né, se faz o pedido às esferas superiores em nosso lar, e eles vão analisar a possibilidade da pessoa, então, visitar e estar em contato com aquele familiar querido. O próprio André Luiz terá a sua oportunidade de visitar familiares, conforme nós veremos mais adiante nos estudos da obra. Mas, naquele momento, ele estava em recuperação. Ele não estava em condições psicológicas de ajudar e nem de compreender as situações que porventura, estivessem acontecendo, algumas dificuldades que estivessem acontecendo com seus entes queridos. Então, em suma, o que o Lígia diz é que é possível, sim, quando autorizado. Por outro lado, saber notícias daqui pelos espíritos de lá, porque estão sabendo para poder ajudar
ter um trabalho eficiente de ajuda, de cooperação, de colaboração com aqueles que estão passando aqui suas dificuldades. Nesse sentido, é muito válido. Mas se for só por apenas curiosidade, é um risco muito grande que a pessoa pode, evidentemente, não estar preparada para isso. André Luiz termina dizendo: calei-me convencido pelo argumento poderoso. E enquanto me conservava em silêncio, o enfermeiro amigo abriu o controle da recepção sobre os meus olhos curiosos, para ouvir notícias favoráveis, notícias de esclarecimento, de orientação, que vêm de planos mais elevados. Então, é assim que é interessante terminarmos essas considerações deste capítulo, que envolve esses diálogos muito construtivos, né? Diálogos de grande sabedoria entre o enfermeiro Lísias e André Luiz, e o capítulo chama Saber Ouvir. É preciso saber ouvir para depois saber auxiliar. Então, nós desejamos aos queridos irmãos muita paz e convocamos vocês para os nossos próximos estudos. Que a paz de Jesus possa envolver a todos. Obrigado.